sejam todos muito bem-vindos. Na aula passada, nós vimos sobre as atualizações dos modelos atômicos, chegamos no modelo atômico atual, discutimos o que a gente chama de quântica moderna, ali da década de 20 do século passado, o princípio da incerteza de Heisenberg, o princípio da exclusão de Pauli, o princípio da dualidade de de Broglie, e vimos também como Arnold Sommerfeld conseguiu juntar duas áreas da química que estavam andando em paralelo. A espectroscopia, tá? A leitura dos espectros dos elementos, você pegava a ampola de Crookes, punha um gás rarefeito, passava uma diferença de potencial sobre esse gás rarefeito e ele emitia uma assinatura. E essa assinatura estava sendo estudada desde o final do século XIX. Em paralelo a esse movimento, nós tivemos algumas interpretações e depois, a partir de 1900, com Max Planck, a quantização, a ideia das energias quantizadas, dos valores discretos de energia. E aí chegamos agora em Arnold Sommerfeld, de 1916, das órbitas elípticas, que ele tenta juntar as duas coisas. Então, olha que curioso. Chegamos em 1916 com Arnold Sommerfeld, que ele consegue unir, então, a espectroscopia com os modelos atômicos. Com a proposta da quântica, ele junta tudo e cria os números quânticos. Curiosamente, em 1885, Erwin Magellan, um químico alemão, ele fez, com base em algumas análises de espectroscopia que já existiam, de Angstrom, de outros cientistas, ele fez uma análise e ele propôs um modelo que ficou conhecido como o modelo da construção. Construção do que, pessoal? Construção da energia. Ficou conhecido como Aufbau. Do alemão, construção. Tá? Aqui no Brasil, não se sabe bem porquê, homenagearam Linus Pauling, que viveu muito depois dele, tá? Foi muito depois disso, com o processo da distribuição eletrônica. Mas, embora seja de distribuição eletrônica, é uma união entre a distribuição eletrônica e as letras, tá? Da espectroscopia. A espectroscopia avaliava as emissões de energia e usava isso, ao invés de números, usava letras. E aí percebeu-se que nós podíamos utilizar K, L, M, N, O, P, Q. A gente já discutiu, começa-se na letra K, porque é a letra do meio do alfabeto, tá? E aí, se eu achar energias menores, tem como diminuir. Se eu achar energias maiores, tem como aumentar. Foi o que fizeram, tá? K, L, M, N, O, P e Q. E perceberam que essas camadas de energia eram também as camadas eletrônicas, tá? Referente às órbitas que os elétrons deveriam ter. Então, de 1 a 7. Depois você tem toda aquela construção de orbital, enfim, a gente abandona a ideia de órbita, mas está aí. E aí, justificando, encontrarmos então elétrons de energias diferentes no mesmo nível, nós sugerimos os subníveis de energia, e aí tem um S2, 2S2, 2P6, onde cada camada tem uma quantidade limite de elétrons, a primeira camada é apenas 2 elétrons, a segunda camada já são 8 elétrons. E aqui vem 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Se você reparar, em cada uma delas você está aumentando um subnível e vem de Sharp, principal, difuso e fine, são o nome que deram para cada subnível. Porém, a partir do F, volta-se a seguir o alfabeto. G, então, a partir
aqui do quinto, nós teríamos, né, o subnível, G ali, 5G18. Isso aqui é só para mostrar para vocês que quando Hervé Madelin pensou nisso, ele pensou que isso aqui poderia crescer. Ele preparou esse princípio aqui para que ele aumentasse. Então, nós teríamos aqui um subnível hipotético, 5G18, 6H22, 7I26, ele vai aumentar de 4 em 4. 6S2, 6P6, 6D10 e 7S2, 7P6. Só vou consertar aquele ali um pouquinho estranho. Pois bem, então essas são as quantidades de elétrons que nós temos, né, que cabem em cada camada. Essa aqui cabe 2, essa aqui cabe 8, essa cabe 18, 32, essa aqui nessa camada cabem 32 elétrons também, essa aqui cabem 18 e essa aqui só cabem 8 elétrons, 2 mais 6, 8. Se você somar todos esses expoentes aqui, que indica a quantidade de elétrons, então o que eu tenho de informação aqui? A gente já comentou. Esse 3 indica a camada que você está trabalhando. Essa letra indica o subnível que você está trabalhando. Esse subnível é importante porque ele dá uma imagem, uma característica a um orbital, tá? O S, o P, o D e o F. E esse número que está aqui no expoente indica a quantidade limite que aquele subnível admite, tá? Que aquele conjunto de orbitais, a partir daqui, admitem de elétrons. Então, se você somar aqui, vai dar 2, 4, 10, 12, 18, 20. 30, 36, 38, 48, 54, 56 até aqui. 56 com 14, 70, com 10, 80, com 6, 86, com 2, 88. Com 14, 102, com 10, 112, com 6, 118. Se você olhar na nossa tabela atômica atual, você vai perceber que ela é constituída de 118 elementos químicos. A tabela nossa mais moderna tem 118 elementos químicos, e esses 118 elementos químicos podem ser distribuídos e podem ter o seu comportamento químico, inclusive localização na tabela periódica, de certa maneira com uma boa previsão a partir desse diagrama. Qual que é a grande questão desse diagrama? É como que nós devemos usá-lo. Como que nós devemos usá-lo? Você deve usar em diagonal. Então essa aqui é a primeira seta, que vai passar apenas pelo 1s2. Se eu tenho que distribuir uma quantidade de elétrons, eu vou colocar 2 aqui e, obviamente, que os demais elétrons, se tiver, em outro subnível. Então a segunda seta passa por aqui. A terceira seta, ela já pega 2 subníveis, o P6 e o S2. A partir daqui é que começa a confusão para alguns alunos, na quarta seta. Por que na quarta seta? Porque nós temos a tendência a querer colocar elétrons no D, mas na verdade após o 3P6 tem que vir para o 4S2 por uma questão energética. Ah, mas vai dizer assim, professor, mas a energia não está aumentando nesse sentido à medida que nós nos distanciamos do núcleo? Sim. Ora, então 4S2 tem que ter mais energia que o 3D. Por esse raciocínio, sim. O problema é que o 3D ele comporta quantos elétrons? 10 elétrons. O 4S comporta quantos elétrons? 2. Em função de um número muito grande. Lembra que o subnível é um conjunto de orbitais, é uma região do espaço do átomo onde eu tenho a possibilidade de encontrar elétrons. Se eu estou falando de um conjunto de elétrons juntos, eu tenho um aumento de energia potencial naquele ponto. Então reparem. Curiosamente, embora o quarto nível, né, o 4S2 esteja mais distante do núcleo, o 3D tem energia mais elevada que o 4S em função do formato do orbital 3D. Então, a próxima seta vai vir aqui, ó, do 3D, que seria a quinta seta, né? 3D, 4P, 5S. Aqui nós temos a sexta seta, que vai do 4D, 5P, 6S e as sétimas e oitavas setas. Então, hoje, né, o nosso diagrama ele pode ser riscado em 8 setas, onde você... Pessoal, isso aqui gera uma certa confusão em alguns alunos.
é de fundamental importância que você saiba riscar. Se você risca isso com mais calma, com linhas, fica mais fácil. Agora, você precisa praticar. Você precisa praticar porque a hora que você for distribuindo esses elétrons aí é que você vai ver como que vai ficar a distribuição eletrônica. Por que isso para nós é importante? Ora, porque se nós temos a distribuição eletrônica dessas substâncias que nós vamos fazer aqui agora, dos elementos químicos, eu posso prever uma série de questões que a gente já adiantou para vocês. Posição na tabela periódica, e a partir da posição dele na tabela periódica eu posso prever propriedades tanto físicas quanto propriedades químicas. E isso é muito importante para nós. Eu vou colocar aqui o nosso diagrama menor, porque o nosso quadro é pequeno, e aí vou apresentar para você o elemento químico sódio, que tem número atômico 11 e número de massa 23. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, não faz sentido, aquela energia é sobre elétrons, é sobre camadas eletrônicas, então não adianta eu falar em prótons. Porém, você sabe uma coisa muito importante, que todo átomo, ele é eletricamente neutro. O que isso quer dizer? Que todo átomo, o número de prótons é igual, numericamente igual, ao número de elétrons. Ou seja, o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Isso cria uma neutralidade de cargas elétricas no átomo. Quando isso é diferente, nós temos um íon. Então, o número de prótons é diferente do número de elétrons, eu tenho um íon. Se os prótons tiverem maior quantidade que os elétrons, então eu tenho um cátion. E se os prótons tiverem menor quantidade que os elétrons, então eu tenho um átomo. Isso é muito importante, bem trivial, mas é muito importante você saber essa primeira parte aqui. Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica. Se é um átomo, significa que o número de prótons é numericamente, Então, se é um átomo, significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, em números eles são iguais. E aí, eu tenho 11 elétrons. Vai ficar 2 na primeira camada, com mais 2 na segunda, com mais 6, 10. Aqui, então, vai ficar em 3s1. A distribuição do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Essa é a distribuição do sódio. Tá? Isso é muito importante porque depois, quando nós entrarmos em ligações químicas, a gente vai prever esse comportamento com base nessa distribuição. Primeira, segunda seta, terceira e última seta. Repare aqui, 3s1. Olha, mas aqui não é 3s2? Então, pessoal, ali mostra a quantidade limite, máxima que você pode colocar de elétrons por subnível. Como eu não tinha 2 elétrons para colocar ali, eu só coloquei 1. Então esses números que vocês estão vendo nos expoentes aqui dos subníveis, ele indica exatamente o máximo, o limite de elétrons que você pode colocar. De um número de 1 àquele valor, o limite, você pode colocar qualquer quantidade. Então aqui eu só tenho um elétron, terminou em 3s1. E isso vai gerar duas coisas. Essa parte interna, que nós vamos chamar de camada de blindagem, que a função dela é blindar a carga do núcleo em relação aos elétrons da camada de valência, e essa última camada, que chama-se camada de valência, ou camada da ligação, que é nada mais do que a última camada, tá? É com base nela que nós vamos prever o comportamento químico, a reatividade de alguns compostos. Em paralelo, vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. O cloro tem número atômico 17, número de massa 35, tá? Ah, mas a massa atômica dele é 35,5. Nós já vamos então diferenciar daqui a pouco a diferença desses dois conceitos entre massa atômica e número de massa. São conceitos diferentes. Se você fizer a distribuição eletrônica do cloro, sabendo que ele tem 17 prótons, se ele tem 17 prótons e por ser um átomo significa que ele tem o mesmo número de elétrons, nós vamos ter lá na distribuição eletrônica. Isso aqui chama distribuição eletrônica usando a forma geométrica. Uma outra forma é a forma linear, onde eu posso escrever assim, 1s2, 2s2, 2p6. Eu vou obedecer a ordem crescente de energia do mesmo jeito que estaria aqui, tá? 3s2,
3P5. Então, uma vírgula aqui separada. Onde você vai separar cada subnível por uma vírgula, tá? Então, 2, 4, 10, 12, com 5, 17. Você vai escolher a forma que você acha mais fácil utilizar. Minha sugestão é que você use, se você tem dificuldade com distribuição eletrônica, minha sugestão é que você use primeiro a forma geométrica, para você criar um pouco mais de intimidade aqui com essa disposição e o uso em diagonal da distribuição energética, desse diagrama de Madelung, e depois você passa a usar a linear. Repare que a linear gasta bem menos espaço que a geométrica, e é por isso que os vestibulares usam bastante essa forma linear aqui, tá? Mesma coisa, essas camadas mais internas são constituintes da camada de blindagem desse átomo, que a única função, essa carga de elétrons, é blindar a carga nuclear de 17 prótons em relação a esses 7 elétrons na última camada, e essa aqui é a última camada. Se você reparar, eu tenho 2 subníveis na última camada, 2 mais 5, ele tem 7 elétrons nessa última camada, que nós chamamos de camada de valência, ou ainda camada da ligação, ou ainda na última camada, tá bom? Uma outra coisa muito importante é quando você faz a distribuição eletrônica de um íon. Tem que saber como que você vai utilizar aqui a distribuição eletrônica de um íon. Como que funciona? Eu já disse que no íon, o número de partículas positivas é diferente do número de partículas negativas. Ou esse átomo ganhou um elétron, e aí ele se transformou num ânion, uma espécie rica em elétrons, ou esse átomo perdeu um elétron, e aí ele se transformou num cátion, uma espécie deficiente de elétrons, tá? E eu vou mostrar os dois casos. Se a gente pegar aqui, ó, o sódio 11, 23, 1+. Repare, esse aqui não possui carga. Isso é uma representação de átomo. Esse possui uma carga. Então, isso é representação de um íon. Ok? O que você tem que fazer ali? Você precisa saber que, no caso do sódio, ele tem quantos elétrons? Isso aqui tem muito aluno que gosta de falar assim, professor, na química tudo é o contrário. Se tem mais, diminui. Se tem menos, soma. Filho, depende do que você está lidando. Você está lidando com cargas negativas. Qual que era a expectativa? Que ele tivesse a mesma quantidade. Eu não estou querendo saber, né, número de elétrons. Pois bem, elétrons deveria ter o mesmo número de prótons, se fosse um átomo. Então você põe essa quantidade, 11, que deveria ser o que ele deveria ter. Agora, elétron tem que carga? Positiva ou negativa? Negativa. E agora você põe a carga lá. Opa, menos 11 com mais 1, nós vamos chegar em menos 10. Percebeu? Então, por que quando a carga está positiva, você precisa reduzir o número de elétrons? Significa que você perdeu elétron. Tem menos elétron. Então, neste caso, você não vai distribuir menos 10 elétrons, você vai distribuir apenas 10 elétrons. Esse menos é só te lembrando que você está ligando, né? Você está mexendo com elétrons. E a distribuição eletrônica aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a distribuição eletrônica do sódio 1+. Isso vai ser muito importante, porque mais na frente nós vamos associar essa distribuição eletrônica à distribuição eletrônica, né? Ele vai ser um átomo isoeletrônico, um íon isoeletrônico ao átomo de neônio, e portanto vai justificar uma estabilidade extra aí para ele, que nós vamos comentar depois. Então nós vamos chegar nisso. E aproveitando que fizemos para um cátion, vamos fazer para um ânion, tá? Vou usar o próprio cloro, que é 17, número de massa atômica é 35,5, a massa atômica dele, e ele tem tendência a ganhar um elétron, então ele vai ter uma carga negativa. Professor, precisa pôr esse sinal de menos? Precisa, o sinal precisa, o número 1 não precisa. Ó. O 1, geralmente, a gente não precisa indicar. Eu estou colocando ele ali só para te dar ênfase, uma vez que eu estou separando a proposta de átomos e íons, ok? Pois bem, para fazer a distribuição eletrônica agora, mesma continha. Ele deveria ter quantos elétrons? O mesmo número de prótons, 17. Então você vai anotar a quantidade, 17, associar um sinal de menos aqui, porque eu estou trabalhando com a quantidade de elétrons, e aí você põe a carga, menos 1. Tá? Neste caso, eu tenho uma operação matemática com
dois números negativos, você vai somar e conservar o sinal, então está aqui, ó, menos 18. O que isso quer dizer? Que o íon cloreto tem agora 18 elétrons. Me interessa fazer a distribuição de quantos elétrons? Quantos ele tem? 18. E não mais como estava aqui. E a distribuição aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então aqui eu tenho a nossa camada de valência, tá? Camada de valência. E a de trás é a camada de blindagem. Aqui eu não separei, mas essa aqui é a valência e ali 1s2 é a blindagem. Ele tem aqui, ó, 8 elétrons na sua última camada, o que torna o íon cloreto, tá? O íon cloreto tem uma semelhança com o argônio, nós já vamos discutir. Eles são isoeletrônicos, nós já vamos discutir as semelhanças atômicas, certo? E agora nós vamos ver as exceções, tá? Da distribuição eletrônica. O que seriam essas exceções? São elementos que mudam um pouquinho a regra. E, basicamente, nós vamos ver isso em alguns elementos da nossa tabela periódica, tá? Nós vamos observar isso na nossa família 6 e 11. Nas famílias 6 e 11 da nossa tabela periódica, vocês vão perceber nitidamente essa exceção nos subníveis D. E isso se repete lá na série, né, nas nossas famílias que são da horizontal. Nós vamos discutir tabela periódica mais tarde, que aí você vai ver nos lantanídeos e nos actinídeos lá embaixo, também do F tem uma diferençazinha. Vamos começar então pela a nossa primeira seção, tá? Então, que é o cromo, elemento químico de número atômico 24, tá? A massa do cromo, a massa atômica dele é 51,88, praticamente 52, porque 51,88, e todos os elementos, tais quais esse aqui, da mesma família dele, e aí você pode consultar a sua tabela, tá lá na família 6 da nossa tabela periódica, a antiga família 5B, tá? Antiga família 5B. Você vai ter esse mesmo problema com todos esses elementos. Existe uma orientação, desde 1993, que a gente não use mais A e B como família, e isso é uma recomendação da IUPAC, então eu vou ensinar, nós vamos trabalhar a tabela periódica logo mais, e nós vamos trabalhar com a 18. Então se você for lá na família 6 da tabela periódica, você vai achar esse probleminha aí no cromo. Que se você fizer a distribuição eletrônica dele, você espera encontrar o seguinte, ó, 1s2, já que é um átomo, não tem carga, então ele tem 24 elétrons, você espera, pô, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Só que, se você olhar, não é essa a distribuição eletrônica do cromo. Isso aí é o que você espera fazer. Tá? 20, 24. Só que se você olhar isso aqui, você vai ver, na verdade, que vai ter uma diferençazinha bem aqui, ó. Se você pegar o cromo, número atômico 24, tá aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, daqui para trás eu tenho a camada de blindagem, que vai diminuir a interação das cargas de atração positiva pelos elétrons da camada de valência, e aqui eu tenho a camada de valência, onde eu tenho subnível mais externo, 4s2, seguido do mais energético, que é o que está incompleto, 3d4. Qual que é a questão? A questão é que se você avaliar esses subníveis, você vai ver o seguinte: quando a gente está avaliando a energia de um subnível, ou energia ainda, melhor dizendo, de um orbital,
você vai perceber que um orbital totalmente preenchido, ele tem menor energia do que um orbital semi-preenchido. E, consequentemente, menor energia ainda do que um orbital vazio. Então eu tenho essa sequência de energia, ela vai aumentando. De quando ele está totalmente preenchido, porque esses dois elétrons aqui diminuem a energia potencial do sistema. Quando ele está semi-preenchido, eu tenho um aumento, um leve aumento da energia. Quando ele está vazio, é o ponto mais alto de energia. Então, se você reparar aqui, você vai perceber o seguinte. Eu tenho o 4s2 e eu tenho o 3d4. Lembrando que o subnível D cabe em 10 elétrons e como pelo princípio da exclusão de Pauli, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, não é permitido que nós tenhamos um conjunto de 4 números quânticos para mais de um elétron, então eu vou ter que distribuir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O que vai ser feito? Percebe que no subnível D, que tem uma energia mais elevada, eu tenho um orbital vazio e isso cria uma instabilidade no sistema porque aumenta a energia do sistema. Põe uma coisinha na sua cabeça, ciências da natureza funciona assim. Estabilidade, menor energia. Sempre. Estabilidade, menor energia. Isso é a nossa natureza. Coisas estáveis na nossa natureza, via de regra, são as que possuem menor energia e, portanto, são estáveis, são inertes. Isso aqui cria uma situação de instabilidade porque esse orbital vazio acaba aumentando a energia do subnível D. O que de fato é o modelo que mais se aproxima com o que a gente observa na realidade? A promoção desse elétron para cá. E aí eu vou ter a seguinte distribuição: 4s1, 3d5. Aí você vai dizer, olha professor, mas 4s1 aumentou a energia? Aumentou, prezados. Olha aqui. Totalmente preenchido, semi-preenchido. Semi-preenchido tem uma energia maior. Então houve um aumento de energia daqui para cá. A energia subiu. Mais energia. Ok? Houve um aumento, um incremento de energia. Ela ficou maior. Só que do 3D4, estava aqui, 3D4, para o 3D5, a energia caiu muito. Então, justifica essa promoção energética desse elétron sair do subnível 4s2 e ser promovido para um orbital vazio lá do subnível 3d. E você vai perceber em todos os elementos que compõem essa família, cromo, molibdênio, tungstênio e o outro, que é o CA-bógeno, todos eles vão ter o mesmo comportamento. Então, ao invés de terminar em 4s2, 3d4, ele na verdade vai ser 4s1, 3d5. Tá? Todos os elementos, então, da família 6 vai terminar em S1, D5. Tá? Onde é que você vai ver isso de novo? Você vai ver isso de novo lá na família 11. Na família 11 também você vai ver isso. E aí, o princípio é muito semelhante. Eu vou ter, por exemplo, agora o cobre. Vou pegar o elemento, então, o primeiro elemento dessa família, que é o cobre. O cobre, ele tem um número atômico 29. E o número de massa, se não me falha a memória, 63,5. E aí, repare, nós vamos fazer a distribuição eletrônica dele, ok? E nessa distribuição eletrônica, o que nós vamos encontrar? Então, o cobre tem aqui o número atômico 29. Se nós fizermos, agora eu vou fazer na forma geométrica, para quem tem dificuldade. 1s2, vou repetir aqui, ó, cobre 29, você saber o que está lidando. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, seguindo, né, a diagonal, 3d9. Então, nossa expectativa é que essa distribuição eletrônica aqui está na forma geométrica, tá? Onde eu teria o subnível mais externo,
4s2 e o subnível mais energético, onde eu coloquei os últimos elétrons, 3d9. Entretanto, mesma coisa, você vai ter o subnível S, aqui, 4s2, totalmente preenchido, porque no subnível S só cabem 2 elétrons, tá? E eles têm que estar de spins opostos. Esse spin tem a ver com o momento angular, tá? E aí significa que um desses elétrons tem um momento angular horário e o outro anti-horário. Vocês estudaram em eletromagnetismo, a regra da mão direita, tá? Lembram disso, horário e anti-horário. E já o outro, ele tem 5 orbitais, porque o subnível D cabem 10 elétrons, como cada orbital comporta 2 elétrons, eu vou ter então 5 orbitais. E agora eu vou colocar ali dentro o número de elétrons que nós temos. Pessoal, não existe, Rand, quando propõe o preenchimento, ele não exige, isso aí são regiões de um espaço. Não tem essa regra, esquerda para direita, de baixo para cima, não existe isso. A única regra é, você só pode emparelhar elétrons, ou seja, colocar 2 num orbital, depois que todos os orbitais estejam semi-preenchidos. Só isso. Essa é a única regra. Então, se eu quiser colocar 3 elétrons aqui, ó, presta atenção, 3 elétrons, eu posso colocar 1, 2, 3? Devo, inclusive. Mas na prática, é assim, mais afastado possível, é carga negativa. Agora, presta atenção para você não fazer bobagem. Nós precisamos, quantas formas existem? Ah, tem gente que vai pôr para cima, tem gente que vai pôr para baixo. Quantas formas existem possíveis para a gente representar 3 elétrons aqui? Várias. Vamos pensar num único elétron? Um elétron, 3D1, 1. Você pode pôr, vai ter aluno que vai pôr aqui, tá certo. Vai ter aluno que vai pôr aqui, igualmente certo, aqui. Então aqui já deu 5, né? Para baixo, todos vão estar corretos. Então eu vou ter, olha, em 3D1, eu vou ter simplesmente 10 formas diferentes de você escrever a mesma resposta. E elas estão igualmente corretas. Rand não disse sobre, porque isso aqui é orientação espacial, só pode entrar no eixo X. Não, é X quadrado, Y quadrado. Ele não disse isso. Agora presta atenção. Para que a gente possa pôr isso numa prova e normalizar essa questão, para que todo mundo responda de maneira igual, agora você está entendendo. Nós convencionamos aqui no ensino médio a colocar da esquerda para a direita, de baixo para cima, e depois que você sempre preencheu todos, tem que seguir a regra de Rand, nós vamos colocar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso aí nós temos que seguir aqui no ensino médio, porque senão eu vou ter várias respostas. Qual que é a certa? Todas estariam certas, aí não tem como fazer questões disso. Então, como que a gente distribui 9 no vestibular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde nós colocamos o nosso último elétron? Exatamente aqui. Qual que é o problema aqui de toda essa família, tá? Então, da família 11 você tem o cobre, a prata, o ouro, o rotigênio, todos eles têm o mesmo problema. Quando você fizer a distribuição eletrônica, e aqui eu tenho 3D9, eu tenho um subnível que tem maior energia que o S, que é o 3D, e que tem um elétron aqui, ó, desemparelhado, está faltando um elétron para ele ali. E, em contrapartida, eu tenho um subnível com energia próximo e que está preenchido. Então, o que vai acontecer? Esse elétron vai sair daqui e vai ser promovido para cá. O que a gente ganha? Bom, aí você pode dizer assim, professor, mas aqui vai aumentar a energia. Não vai? Vai. Isso aqui é 4S2, aqui é 4S1. A energia aqui, ó, se eu estiver plotando num gráfico com energia, a energia está aumentando. Ó. 4S2 totalmente preenchido. 4S1 sempre preenchido. Ocorre um aumento de energia aqui? Ocorre, tá? Porém, a redução aqui é muito grande, porque eu tenho agora todos os subníveis semi-preenchidos. Então eu saí de 3D9 para 3D10, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, estamos seguindo a regra aqui do ensino médio. 6, 7, 8,
9, 10. 3, D, 10. Essa redução na energia desse orbital semi-preenchido para ele totalmente preenchido já justifica essa leve excitação energética do subnível S. Então, na verdade, nós vamos ter 4S1, 3D10. Alguns autores até invertem essa ordem, tá tudo certo, tá? Não fique... é mais comum, como o S tem um leve incremento de energia e o D tem uma boa redução, o correto mesmo é escrever 3D10, 4S1. Se você escrever assim, ou como vier no vestibular, fica tranquilo. Só não vai ter ele assim. No vestibular não vai ter as duas opções, porque as duas são igualmente corretas, daria problema. Tá? Então nós cancelaríamos a questão. Tá aí, essas são as exceções que você vai observar no D. Igualmente, se você fizer isso aqui para o F6 e o F13, mesma coisa que você viu aqui das exceções dos Ds. Tranquilo? Então encerramos aqui as exceções da distribuição de Erwin-Madelung. Nós já vimos isso na semana passada, só relembrando aqui, que seria então número atômico. O número atômico é o Z, é a quantidade de prótons existentes no núcleo. Então, repare, os átomos são constituídos, em sua grande maioria, por três partículas. Ah, professor, nós estamos em 2020, nós já sabemos dos quarks e dos leptons. Está valendo, está na educação básica. Então, três partículas, modelo atômico atual em três partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Se todos os átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons, eles vão falar assim, professor, menos o hidrogênio, espera lá, menos o isótopo prótil do hidrogênio, porque tem o deutério e o trítio que tem nêutrons. Então, todos eles têm prótons, elétrons e nêutrons. Se todos os átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons, porém, esses átomos formam substâncias diferentes, nós podemos crer que quantidades diferentes de prótons, elétrons e nêutrons é que geram esse comportamento, tanto químico quanto físico diferente. E você está correto em pensar assim. A questão é, nós precisamos determinar a identidade. Algo que identificasse aquele elemento químico. Então, por exemplo, o meu código genético é diferente do seu código genético. Nós temos DNAs diferentes. Mas nós temos outras formas de nos diferenciarmos de maneira bem mais fácil. A nossa impressão digital. Então, a identidade que identifica o elemento químico é o número atômico, portanto, Z é o número de prótons existente no núcleo. Tá? Uma outra definição, isso aqui gera uma certa confusão, embora não deveria, é o número de massa. O número de massa, representado pela letra A, ele representa, né, a quantidade de massa no átomo. Agora, olha a confusão que isso aqui vira. Presta atenção. O número de massa é o somatório das partículas do átomo. Então, massa vai ser igual a prótons mais nêutrons mais elétrons, porque, afinal de contas, a massa é constituída dessas substâncias. Só que, presta atenção, cada partícula dessa, prótons, nêutrons e elétrons, possuem massa? Possuem. Então, se eu quiser saber a massa de um átomo, eu preciso somar prótons, nêutrons e elétrons, porque, afinal de contas, todos eles têm massa. O problema é que, relativamente, a massa do elétron é 1840 vezes, aproximadamente 1840 vezes, menor do que a massa de um próton e um nêutron. Então, se você está somando 10 mais 10, 20, mais 10 dividido por 1840, não vai dar nada. Então, nós convencionamos a desprezar a massa do elétron, porque ele é muito menor. A massa do elétron é muito menor que a massa de um próton e de um nêutron. Então, o número de massa também pode ser representado como sendo o número atômico, porque próton é o número atômico, mais o número de nêutrons. Isso é o número de massa. Por que quando você vai olhar na tabela periódica, você chega e vê assim, ó, cloro 17, 35,5. Ora, se a massa é prótons mais nêutrons,
e eu estou te afirmando que não existe meia partícula, ou é um próton, dois prótons, só existem números naturais, eu nem disse inteiros, hein? Naturais, não existe menos uma partícula. Matéria não existe matéria negativa. Existe a antimatéria, que tem massa, porém a carga está invertida, então não confunda. Como é que eu tenho esse vírgula 5 se não existe meio próton nem meio nêutron? E o número de massa é prótons mais nêutrons. Mas você vai dizer, então somar os elétrons? Também não ia dar 0,5. Porque se você multiplicar 17 dividido por 1840 e somar aqui, não vai dar 0,5. Vai dar um decimal bem menor que 0,5. Então, da onde vem? Aqui não é número de massa. Isso aqui é massa atômica. Então, professor, é a mesma coisa. Não é. Número de massa é um conceito, massa atômica é outro. Número de massa é o somatório de prótons e nêutrons existentes no núcleo. Ponto. E esse número vai ser sempre o número natural, sem exceção. Inclusive, o cloro, a gente vai encontrar na natureza o cloro 35 e temos também ainda o cloro 1737. Como eu tenho cloros com quantidades distintas, tá? Esse cara aqui tem, por exemplo, 18 nêutrons e esse aqui tem 20 nêutrons, como eu tenho eles com quantidades distintas de nêutrons, eu vou ter eles com números de massa também diferentes. Porém, qual que eu vou colocar na tabela periódica? Eu coloco o 35 ou eu coloco o 37? Nenhum e nem outro. Você analisa todos os isótopos que tem na natureza, faz uma amostragem, né? Calcula-se uma quantidade percentual e aí faz-se uma média ponderada, onde, neste caso, o resultado dessa média ponderada, o que é uma média ponderada? É uma média que leva em consideração a abundância, a quantidade de cada um deles. Nós chegamos num resultado aqui, um número racional com base na média ponderada do cloro 35 e o cloro 37. Então, número de massa é somatório de prótons e nêutrons. E o resultado disso é um número natural. Já a massa atômica é a média ponderada dos isótopos. A massa atômica é a média ponderada dos isótopos. Nós já vamos discutir essas semelhanças isotópicas. Lembrando que essa média ponderada de isótopo, essa massa atômica, ela tem um padrão que a gente chama de 1U, uma unidade de massa atômica. Isso equivale a 1/12 do carbono 12. Então, reparem, toda a tabela periódica foi trabalhada com base num padrão. Podemos mudar esse padrão? Podemos mudar esse padrão amanhã, se acharmos outro mais interessante. Significa que vai mudar a massa atômica de todos os elementos? Vai. Porém, ela vai ficar proporcional. Por exemplo, a massa atômica do carbono está para nós 12. E nós sabemos que a massa do magnésio é 24. O que isso quer dizer? Que a massa do magnésio é 2 vezes maior que a do carbono. Ora, e se o carbono, a gente estava tudo errado, nós descobrimos que a massa do carbono não é 12, é 15. Ora, o magnésio vai para 30, ele é 2 vezes. Então foi feito de maneira proporcional, foi feito com base na medida de um em função do outro. Isso é ter um padrão. Então nós adotamos um padrão e fizemos cálculo com base nesse padrão. E aí gerou todas essas massas que estão na nossa tabela periódica, tá? Então, cloro 35, cloro 37, como a média deu 35,5, você já pode prever que o isótopo 35 é muito mais abundante que o isótopo 37. E na verdade é 3/4 para 1/4, tá? Chegou naquele valor ali, certo? Agora nós vamos ver as semelhanças atômicas. E aí, em que os átomos são semelhantes, tá? Em que eles têm semelhanças? Bom, nós temos aqui, a primeira semelhança possível é os isótopos, tá? Do grego iso igual, aqui topos, tá? Vai ser o número de prótons. Eu tenho aqui que são átomos,
que apresentam o mesmo número de prótons. Obviamente que as demais medidas dele, número de nêutrons, número de massa, vão ser diferentes. Elétrons também são iguais, mas o resto é diferente. Então, seria, por exemplo, o famoso, né, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Pessoal, existe uma recomendação da IUPAC que a massa é sempre escrita na parte de cima à esquerda e o número atômico na parte de baixo, né, nesse corner de baixo aqui. Entretanto, vocês estão vendo tabelas periódicas que estão invertendo isso. Eu já estou adiantando. Não tem problema, desde que você use uma legenda justificando. Independente, tá? Mesmo que eu não tenha colocado a legenda, eu tenho dois valores, no mínimo dois valores em toda e qualquer tabela periódica. O número atômico e o de massa. Quem é quem? Você tem que saber. O de massa é sempre o maior, porque ele é o número atômico mais o número de nêutrons. Então, o maior vai ser sempre o número de massa, o menor, obrigatoriamente, o número de prótons. Então, se você reparar aqui, esse cara tem 6 nêutrons, esse tem 7 e esse tem 8 nêutrons. Eles têm o mesmo número de prótons, 6, 6 e 6, e que, portanto, se tem o mesmo número de prótons, possui o mesmo número atômico. Então, eles possuem o mesmo número atômico, ou seja, pertencem ao mesmo elemento químico. Certo? Então, mesmo elemento químico, massas diferentes, número de nêutrons diferente. Igualmente importante, eu tenho os isoeletrônicos. Os isoeletrônicos, iso é igual, eletrônicos refere-se a elétrons, então apresentam, são átomos, né? Ou íons, que apresentam o mesmo número de elétrons. Está aí o símbolo do elétron e o sinalzinho de menos. Bom, por que os isoeletrônicos são importantes? Já vamos entender. Eu vou escrever aqui uma sequência, tá, de íons e um átomo que são isoeletrônicos e que, por serem isoeletrônicos, embora tenham massas, números de nêutrons e prótons diferentes, têm algum comportamento químico semelhante. Por exemplo, você pode ter aqui o nitrogênio 3-, oxigênio 2-, flúor 1-, o átomo de neônio, que é um gás nobre, sódio 1+, magnésio 2+, alumínio 3+, e aí sucessivamente. Poderíamos pôr o silício 4+, aí não ia fazer diferença. O número atômico desse é 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou mostrando para vocês aqui uma sequência, mas tem várias na tabela periódica para a gente poder se embasar. Por que isoeletrônico é importante? Bom, esse cara tem 7 prótons, esse tem 8, esse tem 9, 10, 11, 12, 13. Como tem números de prótons diferentes, pertencem a elementos químicos diferentes. Beleza, está resolvido. Esse cara tem massa 14, esse 16, esse 19, esse 20, 23, 24, 27. Também está resolvido. Tem massas diferentes porque tem nêutron diferente, número de próton diferente. Mas eles têm agora uma coisa em comum. Esse cara tem 7 elétrons. Lembra que você pode pôr os elétrons negativos? Menos 7 com menos 3, menos 10, 10 elétrons. Menos 8 com menos 2, menos 10, 10 elétrons. Menos 9 com menos 1, menos 10, 10 elétrons. Esse é átomo. Então, se ele tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Menos 11 com mais 1, menos 10, 10 elétrons. Menos 12, você já entendeu. Com mais 2, 10,
e menos 13 com mais 3, 10. Por que a gente usou menos aqui agora nessas contas? Porque o elétron tem carga negativa, só para você saber o que está rolando. Todos eles têm algo em comum. Todos eles têm 10 elétrons, todos eles são isoeletrônicos. Nos leva a crer que nessa condição eles são semelhantes do ponto de vista de inatividade, de inércia, de não reatividade, igual ao neônio, um gás nobre. Eu estou dizendo que eles são gases, pessoal, de maneira nenhuma. Esses aqui até podem formar gases, dali para lá não. E mesmo quando eles ganham elétrons, não necessariamente vão estar na forma gasosa. Então, não estou dizendo que são semelhantes no sentido de propriedades físicas, de não reatividade, de baixas energias. É nisso que eles são semelhantes. É disso que nós estamos falando. Então, das semelhanças atômicas, essas duas são muito importantes. Saber o que é um isótopo, porque pertence ao mesmo elemento químico. O Césio tem 40 isótopos. A gente gosta de falar muito do Césio 133, do Césio 137, mas esquece que ele tem 40 isótopos. Tem vários. Se você consultar uma tabela periódica moderna, você vai achar aí elementos que tem uma série de isótopos. O hidrogênio tem 3. O prótio, deutério e trítio. É o único que, por ter sido amplamente estudado lá no modelo atômico de Bohr, eles receberam nomes. Os demais, a gente só fala carbono 12, carbono 13, carbono 14, cloro 35, cloro 37 e todos os outros. Então, nós temos uma série de semelhanças. Os isótopos são muito importantes. Os isoeletrônicos também, porque a gente pode prever um comportamento. Mas existem outras duas semelhanças que são bem menos importantes que a gente vai comentar com vocês aqui agora. Nós temos ainda os isóbaros, tá? Iso igual, baros vem de massa, né? A pessoa, quando quer reduzir massa, ele faz uma cirurgia bariátrica, que é para redução de massa. Os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa, tá? Que é representado pela letra A. Então, quando eles possuem o mesmo número de massa, eu tenho os isóbaros. Quais são? Vamos pegar aqui dois. Ó. Potássio 19,40, que é um isótopo, e cálcio 20 e 40. Se você olhar, esse cara aqui tem 21 nêutrons, esse aqui tem 20 nêutrons. Repare, esse tem 19 prótons, esse tem 20. Então tem cargas positivas em números diferentes. Esse tem 19 elétrons, 19 cargas negativas, esse tem 20. Esse tem uma tendência, esse tem uma reação química, esse tem outra. Esse tem um comportamento químico, esse tem outro, esse tem comportamentos físicos diferentes. Esse tem 21 nêutrons, esse tem 20 nêutrons. Legal. Ambos têm 40 massa. 40 de massa, mesmo de massa. E daí? Nada. Isso é só uma semelhança. Serve para quê? Para nada. Tá? Porque você teria que ter... O volume atômico é mais importante do que a massa atômica. Só para vocês terem uma ideia. Então, basicamente, o fato do potássio 40 ser isóbaro do cálcio 40 não vai mudar a sua vida. A não ser nos tipos de exercícios que são mais de matemática que de química, que caía lá em 1900 antigamente, ainda infelizmente anda caindo em algum outro vestibular, onde você monta, né, um sisteminha, você tem que... O átomo hipotético X é isóbaro de Y, tirando essa importância de você conhecer o conceito, um átomo que é isóbaro do outro, isso não significa absolutamente nada, tá? E um outro que tem essa mesma situação são os isótonos. O que são isótonos? Iso igual, tônus aqui, nêutron, são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Neste caso, um exemplo clássico aqui pode ser o carbono 6, 7, 13,
que é um isótopo, né, do carbono 12, e o nitrogênio 7, 7, 14. Tá? Então aqui esse tem 6 prótons, é por isso que é o carbono, esse tem 7 prótons, é por isso que esse é o nitrogênio, são a identidade deles. Esse tem 6 partículas positivas, aquele tem 7 positivas, então não tem o mesmo comportamento. Esse tem 6 partículas negativas, o outro tem 7. Com certeza não apresenta, inclusive, nenhum número de ligações. Esse é esperado que faça 3, esse aqui 4. Então não tem semelhança nisso. A massa desse é 13, a massa desse é 14. Legal. Esse tem 7 nêutrons e esse também. Só. E o que mais? E o que isso vai influenciar na reatividade, nas propriedades físicas? Nem nada. Encerrou aí. Mas é importante saber o que é um isótono e um isóbaro, porque ainda tem vestibulares por aí, pelo Brasilzão de meu Deus, que perguntam esse tipo de questão em vestibulares, e a gente tem que saber o que é esse conceito. Mas, quimicamente falando, são sem importância nenhuma. Um átomo que é isóbaro de outro, um átomo que é isótono de outro, não muda absolutamente nada na vida deles, eles não são em mais nada semelhantes. Porém, das 4 semelhanças que existem, isóbaros, mesma massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, que não são importantes, mas isótopos, mesmo número atômico, e isoeletrônico, mesmo número de elétrons, eu já apresentei para vocês, além dessa semelhança, uma importância muito grande, uma utilização para essas semelhanças na aula de hoje. Prezados, nós vamos ficando por aqui, nós encerramos hoje os capítulos 5 e 6 do seu livro-texto, e aí nós vamos entrar no próximo capítulo, após a resolução de exercícios da lista, no capítulo 7 de tabela periódica. Um beijo no coração de vocês, até a próxima!